Boa noite a todos, boa noite, Pai Lucas. Boa noite a todos, boa noite, Mãe Michele. O programa de hoje, então, é a sequência do programa anterior. Vamos falar sobre os trabalhos, sobre as amarrações, sobre os 5 sentidos e sobre outros trabalhos também. E também a leitura das cartas e das dúvidas dos nossos telespectadores. Olá, amigos. Hoje no nosso programa vamos dar continuidade, né, Mãe Michele? Vamos falar um pouco dos nossos trabalhos aqui da casa. A gente faltou o lado afetivo que mais atinge as pessoas que vêm nos procurar, né? O lado das amarrações? Sim, o lado afetivo, o lado amoroso. Mas lembrando que não existe só o lado bom, né, do lado afetivo. Existe também aquele trabalho que nós somos vítimas, às vezes, das pessoas que desejam a nossa separação, né? Às vezes as pessoas que desejam o mal, né? Porque às vezes separando um casal enfraquece, né, o casamento, enfraquece às vezes até a sociedade de uma empresa, a vida pessoal dessas pessoas até em outras áreas, né? O que eu muito vejo aqui, Pai Lucas, é que às vezes a pessoa é vítima de um trabalho para separação, né, um trabalho de desunião, né, que se chama, e afeta outras áreas. A pessoa começa a ter problemas de saúde que os médicos não encontram a solução. A pessoa começa a ter problemas no trabalho, né, que começa às vezes a diminuir as vendas ou o movimento, ou até problemas com colegas, com chefes. E às vezes elas não foram vítimas de um trabalho para destruir a parte financeira, foram vítimas de um trabalho apenas para destruir a vida amorosa. E aí reflete, né, sempre respinga em outra área, né. Então Uma engrenagem, né? Uma engrenagem saiu do lugar, as coisas automaticamente ao redor começam a dar errado também. Como eu sempre digo, né? Às vezes a gente precisa também, vamos voltar lá a programas antigos, aquele que a gente anunciou a limpeza residencial. Tudo começa na nossa casa. Às vezes o ambiente da casa tem que estar um ambiente bom, né? Para que nós estejamos dentro da nossa casa com boas energias, para que o nosso corpo e a nossa mente esteja com boas energias, para que a gente possa sair bem para a rua, né? E aí aonde a gente tem o contato, né, com muitas energias. Às vezes as pessoas trabalham muito. Eu atendi uma senhora esses dias que ela trabalha com vendas no balcão de um bazar. E ela se queixou que ela é médium. Então, ela, querendo ou não, indiretamente, ela pega a energia todo dia daquelas pessoas que vão lá fazer compras. Não é só numa casa de religião que a gente adquire energias. É no nosso, todas as pessoas que lidam com o público, que trabalham com o público, também adquirem. E é uma troca de energia, né? Tudo é energia, eu acredito, né? Com certeza. Por isso que eu não permito até na consulta, o senhor também não, que entre duas pessoas, se vai jogar uma pessoa, é a energia da pessoa que está jogando. Não pode o marido, a irmã, a mãe participar dessa consulta, porque vai ter mais uma energia naquela sala. E eu trabalho com energia, eu acredito na energia, né? E o trabalho de união não deixa de ser isso, a energia positiva, que às vezes o casal é separado e a gente precisa unir, né? Juntar os polos. Então a gente precisa trabalhar, não é uma amarração. Amarração é um nome comum, o nome para o leigo entender. Às vezes é uma harmonização familiar, às vezes é uma aproxima, eu gosto de usar não a palavra amarração, eu gosto de usar aproximação. Aproximar, às vezes, aquilo que foi separado, né, propositalmente, ou às vezes dar uma ajuda, né, quando a coisa está saindo fora do hábito. E essa limpeza, assim, eu vou falando, não querendo trocar de assunto, mas a limpeza residencial não é só limpeza, é uma proteção também. Porque em casa a gente vai, como é que eu vou dizer assim, vai vir da rua, essa proteção normalmente fica assim no portão da casa. Porque tu passa a maioria do tempo na rua, trabalhando, fazendo as outras atividades. Quando tu passa pela essa proteção, essa absorve para te poder estar bem dentro de casa. Como se passasse por um portal, né? Passou Sim. do portão, da porta, né? Tem pessoas que moram em apartamento, é tudo bem discreto, né? Até Sim. tem proteções também que são feitas para a porta do comércio, né? Porque às vezes tem um concorrente, um vizinho olho grande. Infelizmente, o ser humano, ele tem, às vezes, até aquela inveja embutida. Deseja o teu bem, mas fica se questionando, né? Por que é para ti, não é para ele? Por que tu tem e ele não? Então, tudo isso é uma coisa que às vezes é até maior que um feitiço. O feitiço, tu vai na casa de religião, se limpa e acabou.
mas a inveja, o olho grande, os pensamentos negativos podem ser regados diariamente. Tu pode diariamente ver aquele vizinho que tu sai de casa, ele fica te olhando, ele vê a hora que tu sai, ele vê a hora que tu chega. Se tu compra alguma coisa, a loja vai entregar, ele vê. Tem aquelas pessoas que não fazem nada, né? Que ficam ali na plateia assistindo o crescimento e a prosperidade do outro que trabalha, que se esforça e que corre atrás realmente. E essa energia, eu lembro quando criança que a minha avó lia um livro que era O Poder da Mente. E eu lembro que eu 9, 10, 11 anos, eu li esse livro. E era um livro espírita, né? Não tem nada a ver com a nossa religião. Mas ele fala do poder da mente. E o poder da mente é realmente forte. O poder da mente, ele é tanto construtivo quanto destrutivo, né? Muitas coisas, às vezes, é a motivação. Às vezes, como se diz assim, 50% é o trabalho, 50% é a tua vontade, né? Teu pensamento positivo, a energia que tu põe naquilo ali, e aí as coisas começam a fluir através do trabalho, claro que a entidade recebeu a oferenda, a entidade vai trabalhar, mas os outros 50% é a tua energia e o teu, como se diz, colocar na tua mente que aquilo vai dar certo, que aquilo O vai lema fluir. é ter o pensamento positivo para Sempre, transmitir o pessoal. sempre o pensamento positivo. E também existe aquele pensamento, antigamente, hoje não se fala mais tanto, mas antigamente se falava muito nas pragas. Já ouviu falar? Praga de madrinha, praga de mãe, praga, aquela coisa que a pessoa deseja, põe para fora palavras ruins, mentalizando, e antigamente isso era muito falado em praga, né? Ah, era praga. Hoje eu já não vejo assim, vejo que a praga pega, tudo bem, mas eu vejo pro lado da inveja, né? A inveja tá ligada à praga, né? E aos trabalhos de religião. Mas essas pessoas que realmente jogam praga, invejam a pessoa, tem pessoas que ficam até de joelho pedindo o mal dos outros, né? Mas ela mal sabe que tá pedindo para ela também. É ela que tá, como é que você trazendo para si próprio as energias ela tá ruins. Só, como se diz assim, jogando isso lá pro futuro, é porque é a lei do retorno, é a né? mesma coisa de jogar um tijolo para cima. Uma hora ele vai voltar. Com certeza. Né? Assim como o mal. Às vezes é que depende de como se vê o mal, né? Eu sempre gosto de falar os dois lados. Às vezes tu faz um trabalho para mandar de volta para uma pessoa aquilo que ela te mandou. Então eu não vejo como mal. Tu tá devolvendo, tu tá. Como é que se diz? Eu jogo aqui no meu baralho e vejo que vamos dizer um exemplo. Fulano tá me fazendo um feitiço. Eu tenho que fazer um para ele também. Eu tenho que mostrar para ele que eu também tenho força e que quem bate tem que saber apanhar. Aí é uma questão de, como é que se diz, eu já recebi aquilo, estou mandando de volta, né? Ou como assim, às vezes a pessoa, vamos pegar um exemplo assim, sogra, né? Que é o que tem muitas sogras boas, né? Todas são ruins, mas assim, a sogra adora a maioria, casal separado pela sogra, pelo sogro, pelo cunhado, pela inveja da cunhada. Problema sempre, às vezes, na maioria, 70% está na família, né? As pessoas têm que saber ouvir, às vezes, que o problema está em casa. É o teu cunhado que não gostou que tu comprou um carro novo, é a tua cunhada que sentiu inveja do teu novo emprego, é a tua sogra que acha que tu não está tratando o filho como ela tratava, é a sogra, às vezes, que quer que a filha se separe para tomar o lugar do marido, né? Para ficar ali, né, querendo... Que é um absurdo. Que é um absurdo. Então, assim, tem que se saber separar e cortar os cordões umbilicais na hora certa. Família é família, é a base de tudo, mas às vezes o problema está no círculo familiar e nós temos que saber entender isso, né? Então, assim, às vezes, vou pegar um exemplo, tá? Não quero que as sogras se ofendam, né? Mas, assim, a sogra vai lá e faz um feitiço para separar o casal. Então, a gente tem que ir lá e fazer um feitiço para unir esse casal. Não se pode deixar que essa energia negativa tome conta e essa energia acabe destruindo. Ela está fazendo mal, ela está destruindo uma família, ela está cortando um destino. E que mais cedo ou mais tarde, também o feitiço não é eterno. Lá na frente esse casal vai voltar. Então o que a gente faz? Por que deixar separado 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Vamos dar um empurrãozinho, vamos ajudar. Não é uma amarração, é um trabalho que é o bem. Às vezes o mal de um é o bem do outro. Então tem que se colocar numa balança. Por isso é a consulta, para a gente entender as duas partes e tentar ser um mediador. Tentar fazer um trabalho que fique bom para os dois. Nessa situação de fazer feitiços, assim, para um casal que realmente, vamos dizer assim, que já está junto faz tempo, já tem uma união sólida, está bem.
A pessoa que vai fazer um feitiço para esse casal, vamos dizer assim, tá dando um soco em ponte de faca. Vai conseguir o êxito talvez num primeiro momento, Talvez. depois não vai conseguir mais e aquilo vai retornar. E esse casal, quando descobrir que recebeu uma orientação de uma casa séria, que é o normal? A pessoa querer revidar, entendeu? Não, pode não ser o correto aos olhos de alguns, mas assim, ó, ninguém vai apanhar a vida toda. Apanhar no sentido, não tô falando aqui nenhuma agressão física, né? Tô falando no sentido realmente, pô, tá sempre sendo vítima de um feitiço, uma hora a gente tem que, no mínimo, abafar essa pessoa. Se você às vezes não quer fazer o mal, tudo bem, mas então vamos fazer um trabalho que tem aí, entra o abafamento, né? Abafar, para essa pessoa te esquecer, para essa pessoa te largar de mão, para essa pessoa nem lembrar da tua existência, para essa pessoa apenas tocar o caminho dela, a vida dela, livremente, né? Sem que nenhum mal interfira na vida, mas que essa pessoa esqueça dos teus olhos, que quando essa pessoa ir fazer um trabalho, ela esqueça o teu nome, esqueça de te colocar nos pedidos malignos da cabeça dela. Mas, Michele, pra gente entrar nesse clima, assim, para não perder a meada do assunto, eu peguei, assim, não seria essa a primeira pergunta, né? Até peço desculpa, mas vai ser a próxima. A primeira eu deixei para a próxima, mas essa aqui eu achei bem interessante para não perder o assunto, tá? É triste, mas como é que eu vou assim, é o cotidiano, é o que acontece realmente com as pessoas. Vamos lá, então. Olá, mãe Michele. O ano de 2015 começou com fatos que nunca achei que iria acontecer comigo. Perdi a esposa, meu filho tentou me agredir. Por favor, tem como a senhora ver o que está acontecendo comigo? Olha a situação dele. Ele perdeu a esposa e o filho tentou agredir ele também. Olha a situação que tá para ele neste ano. Como é que eu vou dizer assim? É um fato assim que tu nunca vai esperar que um filho te agride, né? Tu não bota um filho no mundo para que ele venha mais tarde te agredir e em alguns fatos, como a gente vê todo dia no noticiário, às vezes, até a matar pai e mãe, né? Que já se viu. Então é um fato grave, né? Ele entrou o ano e não quero que ele se console com a tristeza, mas assim, amigo, muita gente não entrou o ano bem. Esse ano de Ogum e Ansan está sendo um ano bem difícil para muitas pessoas, então não pense que o seu caso é isolado, não. Tem muita gente que o ano passado foi um ano de muita doença, muitas perdas familiares, e esse ano não está um ano maravilhoso para muitas pessoas. O que nós estamos recebendo, né, Pai Lucas, de gente reclamando do ano. O ano tá difícil, o ano tá assim, ó. Tá tudo que é para andar em um mês está demorando 2, né? Porque já estamos em fevereiro, já estamos quase na Páscoa, né? Março, volta às aulas. E o ano não andou tem muita gente parado, como se estivesse em dezembro, em novembro. Nessa questão assim até não digo tanto assim porque é muito, vamos dizer assim, um exemplo de para comércio assim, entendeu? Mas Não, o que não, tá tô no tempo falando. Tô falando de férias de família mesmo. Sim. De casal que se separou no final do ano e ainda não reatou. É que assim, essa época de carnaval é bem complicado, né, mãe Michele? Assim, o pessoal, como é que eu vou dizer, é festa da carne, né? Ninguém se respeita, né? Esse é o. E tem pessoas que extrapolam, né? E põem a sua vida em risco nesse período e a vida de outras pessoas. Assim Com como certeza. aquelas que extrapolam com, como se diz, só por extrapolar, com consciência, né? Que é o momento que as pessoas põem para fora o carnaval, tudo aquilo que está guardado, né, o ano todo. Vamos, qual o nome dele? É o Jonas do Passo das Pedras. Olha, Jonas, pelo menos uma boa notícia eu tenho para você, tá? A esposa volta, tá? A esposa volta, tá? Vamos ver agora a questão, ó, notícias da volta da esposa para ele, tá? Ó, a aliança, a felicidade, tá? E o amor. Até vou dizer uma coisa para você assim, ó, Jonas, não vejo, como é que eu vou dizer assim, ó, sendo uma atitude normal do seu filho, tá? Até a sua família era uma coisa realmente inesperada. Foi uma coisa assim de uma hora para outra. Você está surpreso com as atitudes do seu filho, tá? Agora vamos dar uma olhada para o futuro aí com o filho, tá? Sendo que a esposa já vai voltar, pelo menos uma notícia boa aí, né? Ele também está se sentindo, aqui o Pai Xangô mostra, ele se perdeu um pouco, ele também se abalou com a separação, ele também, claro que não justifica uma agressão de um filho, não justifica, né? Mas assim, ó, o Pai Xangô mostra que houve muitas injustiças na sua família, tá? E eu lhe aconselho a procurar magia cigana, também falando de um trabalho que foi pouco falado, o Amalá, né?
O Amalá é um trabalho, o Amalá para o Pai Xangô serve tanto para causas judiciais, quanto para todo tipo de injustiça, toda situação, não só para a justiça. As pessoas acham que fazer um Amalá é só para ganho de uma causa na justiça. Não. Também se faz um Amalá para injustiças familiares, injustiças, que é um trabalho bom, assim, ó, tá tendo muita demanda na sua casa, passar um Amalá na casa, né, Pai Lucas? Passa o Amalá e entrega, né, na pedreira, com nomes dos seus inimigos. Olha, a bomba é fantástica, né? A devolução é imediata. Às vezes, numa situação não só de justiça, de papéis, de documentos, né? Para destrancar, mas o Amalá, no caso dele, seria ideal, né? Para harmonizar essa família que foi tão injustiçada. Receber um presente, receber uma demanda, houve aí uma separação que vai logo, logo se haver uma reconciliação. E o filho, sim, a gente tem que dar uma olhada especial nas cartas, que não dá para falar tudo aqui. Mas eu acho que assim, um pouco dessa situação dele com o filho, e às vezes até um pouco da educação também, sabia? Alguns pais são permissivos, né? Alguns pais criam já a criança já sem limite, né? Mas eu não vejo, eu vejo que ele foi vítima de uma grande injustiça e um grande feitiço, Pai Lucas. Isso é possível, tá? Acontecer a rebeldia. Olá, mãe Michele. Aluguei uma casa faz 3 meses, direto com a imobiliária. Mas a proprietária da casa sempre querendo arranjar um motivo para visitar e olhar a casa. Com essa situação, estou perdendo toda a minha privacidade. Tem como fazer algo ou algum trabalho para se afastar da casa? É a Joaquina de Sapucaia. Que situação, hein? É? Algumas pessoas, Pai Lucas, elas não sabem desapegar daquilo que possuem. Elas precisam, como se diz, usar aquele termo do desapega realmente, tá? Aqui eu vejo, essa pessoa, ela gostaria de permanecer lá, ela gostaria de ter concluído a trajetória dela nessa casa, entende? Tem algumas perdas para ela lá. Essa casa significa muito, tá? Para essa pessoa, tá? O pensamento dela, realmente, ela não está vivendo a vida dela, ela está vivendo a vida passada, ela está vivendo no passado ainda. Ela acha que não caiu assim, como se diz, algumas pessoas até precisam cair a ficha, né? Existe sim um trabalho a ser feito, né? Tem que procurar magia cigana, buscar uma orientação pessoal aqui. Existe até mais de um tipo de trabalho em relação a esse assunto. Mas essa parte, assim, Mas eu queria aproveitar. ela queria, aqui a Joaquina não especificou, mas na carta, assim, até queria fazer um serviço mais forte para ela, assim, porque ela está incomodando bastante. Não, por isso eu entendo, eu leio as cartas antes, por isso que eu não quero dizer o nome do trabalho aqui. Mas tem que procurar a magia cigana e vir conversar pessoalmente, tá? Nós podemos sim fazer um trabalho para solucionar esse problema aí, tá? Mas assim, ó, como essa pessoa aqui, as cartas dessa pessoa da casa, eu quero usar como exemplo para muitas que estão em casa, né? Ouvindo e vendo o nosso programa. Não viver mais no passado, precisa viver no presente e no futuro, né? Até volto a falar, quando vem jogar carta, não se vive de passado. O passado, ou a gente vem jogar carta para resolver o passado e resolver o presente, ou o passado a gente tem que colocar uma pedra em cima, né? Muitas pessoas vivem de passado, passado é passado, né? O que importa é o presente e o futuro, né? E as cartas falam mais de futuro, né, do que propriamente de passado. Importa o que está acontecendo no momento e como resolver o futuro, né? Aqui também, ó, eu vejo essa pessoa, não é que ela queira prejudicar as pessoas que moram nessa casa, mas ela está apegada a um passado que ela teve nessa casa. Então, ela precisa desapegar do passado, tá? Como muitas pessoas. Assim como eu sempre falo, né, voltando ao assunto da amarração, precisa fazer um trabalho e não ficar incomodando o parceiro, porque tem gente que incomoda o parceiro, que se torna desagradável, impõe a presença, impõe mensagem, impõe contato por Facebook, impõe WhatsApp, fez um trabalho, confia no trabalho. Isso não é só na parte amorosa. Não adianta fazer um trabalho para a justiça e ficar pressionando o advogado. Não adianta fazer um trabalho de limpeza e ficar procurando os desafetos. Não adianta fazer um trabalho de abertura e ficar arrumando problema, né? Arrumando, às vezes, criando por situações.
Ou faz o trabalho, confia no trabalho e aguarda os resultados, ou não faz o trabalho, né? Eu sou bem clara, não sou aqui falsa, não tento mentir para ninguém, tanto é que eu sou clara nas respostas das cartas, né? Ou confia ou não confia, ou faz para dar certo ou não faz. Assim como eu na minha casa, ou eu faço um trabalho para dar certo, e às vezes até a pessoa acha que a gente é meio áspero, né? Não é- o cliente não pode sentar e querer, eu quero fazer dessa maneira. O cliente é cliente, ele não é pai de santo, ele não é mãe de santo, ele não é pronto, ele não tem visão de nada. Ele vem para ser Sabe o que orientado. acontece, mãe Michele? É que o pessoal, assim, às vezes até antes de fazer um trabalho, eles vão lá e pesquisam no Google. Dá uma olhadinha no Sim. Google lá por cima, lá, eles querem Não, palpitar coisas do Google querer acrescentar alguma coisa do Google na nossa religião, entendeu? é. E Mas isso não aí não só o existe. Google, mas assim, outra coisa, eles vão em 50 casas e fazem a mesma pergunta. E todos os pais de santo dizem a mesma coisa, né? Aqueles que querem enganar, que querem mentir, que querem ser charlatões, tá? Quando eles encontram alguém que está dizendo a verdade para eles, e essa verdade não está sendo aquilo que eles querem ouvir, porque tem gente que acha que vai resolver a vida numa consulta. Pode ser que sim, pode, porque às vezes só a própria consulta, a orientação, o esclarecimento já dá para essa pessoa a certeza do que ela vai fazer amanhã, né? Mas alguns precisam do trabalho. E aí a gente diz algo que não foi aquilo que ela quer ouvir. Porque às vezes se a pessoa não vai voltar, eu vou dizer que não vai voltar. Tu não vai gastar, tu não vai fazer um trabalho. Até porque dinheiro não dá em árvore, né? E os trabalhos de religião devem ser cobrados porque se cobra, se paga flora, se paga materiais e se paga o nosso axé, o nosso aprontamento que não foi de graça, tá? Claro que o trabalho deve ser cobrado sem exploração, né? Mas às vezes a gente diz, olha, eu sou dona de fazer isso, não vou fazer porque não funciona, não vai voltar, não vai mudar. É o que é, eu faço outro tipo de trabalho. A pessoa tem que saber ouvir isso, tem que saber aceitar. Se ela quer verdade, se ela quer uma resposta, ela tem que saber trabalhar com a verdade, né? Então não adianta fazer um trabalho e ficar importunando a outra parte. Você já importunou, você já procurou, você já incomodou, você já se humilhou, você já se ajoelhou, como eu escuto aqui, as mulheres se ajoelham, imploram. Vai na religião, vai buscar uma ajuda da religião, confia naquilo que foi feito, porque se você oferendou, se você fez um trabalho, se você fez uma oferenda, fez um agrado, a entidade tem que fazer a outra parte procurar você, a outra parte se manifestar. O jogo tem que virar a seu favor sem a sua influência, com a influência espiritual, tá? Então tem que confiar na influência espiritual ou não confiar, né? Não tentar, como se diz, testar. Porque no momento que a entidade se sente testada, aí mesmo que a entidade não responde, né? Porque tu não pode ir lá dar uma oferenda e dizer como se fosse assim, ó, normalmente, eu duvido. Já viu isso, pai Lucas? Eu duvido. Entrega e diz, eu duvido, né? Ela está testando a entidade. Com né? certeza, o que acontece muitas vezes também, Michele, que as entidades, não vamos dizer assim, as pessoas fazem um trabalho na casa, passa outra semana já faz na outra, passa outra semana já faz na outra, na outra, na outra e na outra. Isso É a não vai ter a ansiedade. resposta de nenhuma das casas, porque a entidade ela não quer, ela é como ser humano, ela quer trabalhar e lhe dar a resposta e depois você vai agradecer para quem? Se você fez aqui, ali, lá, vai agradecer para quem? Não sabe para quem vai agradecer, né? E todos, mesmo pagando por um trabalho, mesmo oferendando, todo mundo gosta de receber um muito obrigado, né, pai Com Lucas, certeza. né? Como a gente recebe todos os dias no Diário Gaúcho lá, muitos agradecimentos, 2, 3, 5, às vezes 10, e não é nem a metade das pessoas que a gente ajuda aqui toda semana. Algumas não agradecem, ficam com vergonha, acham que a gente não fez mais do que a nossa obrigação, acham que pagaram pelo trabalho e era isso. Mas não é nem tudo na vida é dinheiro, né? Às vezes a entidade ela quer um muito obrigado, ela quer uma. Eu já recebi aqui uma rosa para a cigana. A pessoa trouxe uma rosa porque era o que ela podia trazer. E ela teve uma resposta muito positiva porque aquilo foi de coração. Não importa o valor do agradecimento, importa a intenção, né? Às vezes uma vela, às vezes só uma champanhe, às vezes até uma ligação para dizer para que a gente fique, porque a gente se preocupa com os clientes, a gente se preocupa com os problemas. A gente quer saber assim, ó, fulano, deu, tá tudo certo.
para que a gente relaxe em relação àquela pessoa e passe a se preocupar com outra, né? Porque é a nossa missão aqui. Se não fosse a nossa missão, nós não estaríamos aqui, né, Pai Lucas? Porque tudo na vida a gente é escolhido, né? E é acredito, não digo um karma, eu acho a palavra karma meio pesada, eu não gosto de usar a palavra karma, mas a nossa missão espiritual é ajudar as pessoas. Então, a gente só quer saber que deu certo, a gente só quer ouvir aquela ligação de dizer, bah, foi bom. E faz uma diferença no nosso dia, não faz no seu? certeza. Né? As pessoas, digamos assim, ó, de 100, 10 agradecem, 90 Fico calado. somem, Mas né? ele some assim por alguns dias, depois ele aparece de novo, né? Aparece de novo, é. Então, né, pessoal, vamos procurar uma casa de religião, né, a Magia Cigana, agendar o seu horário, mandar suas dúvidas para a página do Face, né? E estaremos respondendo na medida do possível. E a roupa, mãe Michele? Hoje estou com essa roupa Sim, linda, hoje, né? não consegui nem Tô mostrar a roupa pro falante, pessoal. essa roupa aqui, ó, das cores do orixá desse ano, Ogum e Yansan, essa roupa linda feita pelo seu Marco Achós, né? Passe lá amanhã, segunda-feira, faça uma visita na loja, fica na Padre Felipe 1527, dá uma olhadinha no site, confere os modelos lá do seu Marcos. Então, Michele, vamos passar. Tem mais uma perguntinha aqui. Essa aqui tu vai gostar. Olá, mãe Michele. Estou separada há 2 meses e há 3 semanas um amigo de confiança viu minha ex-esposa com uma sacola de roupas, entrando numa casa de religião. Após ele me comentar, fui verificar e minhas roupas realmente estavam faltando algumas peças. Fiquei muito assustado. Gostaria de saber se ela fez algo para mim. Eu acho que eu não preciso nem jogar, né, amigo? Uma sacola de roupa sua entrando na casa de religião. Me lembra uma moça aqui que ela namorou o rapaz há 5 anos e ela Só quero guardou. lembrar assim que essa pergunta é do Alex de Canoas, tá? Ela guardou cueca, meia. Ela disse que ela guardou tudo no início do relacionamento porque um dia ela ia precisar. Então, né? Não fica a dica aí, né? Se você tem medo que um dia precise da cueca, da meia, do fio de cabelo, vai guardando. Um dia você pode precisar, né? O certo é chegar em casa e contar as cuecas, tá tudo certinho. Hoje. Contar quanto tu tá e. E quando tem demais que não sabe o que tem. Tem gente que não sabe o que tem. Eu não sei o que eu tenho lá. Um aviso ó, pros homens aí, tem que se limitar em casa, ó, conta direitinho as cuecas, os par de meia, tudo certinho ali, ó. Só na vista. Tu abriu ali, ó. Ó, tá certinho, não tá faltando nada, fecha de novo, vai É embora. bom comprar uma de cada cor, então, né? Pra poder dar uma visualizada geral, assim, ó. Vermelha, preta, rosa. E serve pras mulheres também, né? Roupa íntima o pessoal pega bastante fazer trabalho. Tá, pessoal? Então, muito obrigado pela sua companhia, né? Ligue para Magia Cigana, agende a sua consulta, venha buscar também os seus banhos, venha buscar o patuá da sorte. Estamos aguardando pelo seu contato. Um beijo, até domingo que vem. E não esquecendo também, Michele, vamos a Cesta da Prosperidade, não vai anunciar pro pessoal? Próximo programa, Pai Lucas. Então tá. Até domingo que vem, um grande abraço.